Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Estação Verdade, aqui na Estação NP. Gente, hoje a gente vai falar de empreendedorismo, carreira, vamos falar de gestão de negócios, vamos falar de carreira como representante comercial. Eu convidei um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho. Ele fez sucesso como representante comercial, foi inclusive premiado em nível de Brasil, representou marcas famosas, essas marcas de produtos para cabelo, produtos de beleza e bem-estar, e fez sucesso. E depois disso, ele resolveu focar no seu próprio negócio. Ele é um dos gestores do MEB Salão, uma empresa que hoje funciona também como cowork, e a gente vai dar boa noite para ele e saber, vamos bater um papo sobre vendas, atendimento ao público, essa experiência toda que ele carrega e empreender nos dias, em tempos tecnológicos. Boa noite, meu querido, seja bem-vindo ao meu podcast Estação Verdade. Boa noite, Sandra, muito feliz pelo convite. E como falei aqui no nosso backstage, não poderia perder por nada, Tava ontem completamente sem voz, mas é recíproco a admiração, o carinho, e realmente é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, principalmente para compartilhar, um pouco das nossas experiências, do que motiva a gente a continuar crescendo, a seguir em frente. Um pouquinho antes de começar aqui, aproveitei, cheguei um pouquinho antes para fazer uma postagem, compartilhar um dado ali, uma curiosidade sobre o meu negócio, porque às vezes as pessoas estão aqui, algumas pessoas me conhecem, outras não, Mas tem um número muito interessante que eu compartilhei agora no meu Instagram, que hoje a gente tem uma média de clientes novos muito alta dentro do nosso salão. E eu me refiro muito alta porque eu acompanho o resultado de muitos salões. Eu sempre fui um representante comercial muito curioso, então eu sempre busquei saber a mais do que simplesmente só entregar um produto. Tu chegou até a fazer mentoria para gestão de salões, Sim, hoje faço alguns trabalhos, de forma ainda individual. Faz. Sim. Pode ser contratado para isso. Pode ser sim, com certeza. E esse ano, até eu fui buscar ali, a gente já está em 589 clientes novos no MEB Salão. E isso é um número bem expressivo, São mais de quase 4 clientes novas por dia. Eu vou falar, eu sei que tu trabalha muito a gestão do negócio, Inclusive, vocês contratam empresas, contratam assessoria, estão sempre mergulhados pensando nisso. Sim. Quero entrar nessa esfera, nesse mundo MEB, mais adiante, mas antes disso eu quero conhecer a pessoa, Aliás, eu conheço e já admiro, mas eu quero que quem está nos assistindo, nos ouvindo, conheça um pouquinho da tua história antes de tudo isso. Quem foi o adolescente Jefferson Borges, Jefferson com G. Jefferson com G. E sempre tu deixou muito claro as tuas raízes, humildes. Uhum. Conta um pouco pra gente. Como é que tu te define? Perfeito, Sandra. Eu me defino como uma pessoa inconformada e curiosa. Eu não consigo ter só uma pequena informação daquilo, que me foi passado. Eu sempre fui muito curioso, eu olhava em cima do guarda-roupa da casa da mãe, uma caixa fechada, e eu pensava, o que tem naquela caixa? Enquanto não descobrisse, Enquanto eu não subia lá e não pegava, a caixa não abria, eu sempre fui curioso, o que tem naquele canto, o que tem naquela casa? E isso depois eu entendi que era um valor muito forte, meu, como a minha personalidade, e eu potencializei isso dentro de todos os negócios que hoje eu toco a mão. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu não sou superficial, eu busco ter profundidade, porque isso tem a ver com quem eu sou. Uma pessoa extremamente inconformada e curiosa. Agora há pouco eu cheguei aqui e o rapaz que trabalha... Uriel, que trabalha com você aqui, perguntei o nome para ele, um nome curioso, me chamou a atenção e já fui a fundo para entender o que foi a inspiração do pai e da mãe dele para dar esse nome. Ele já me contou um pouquinho a mais. Daria um excelente jornalista, Então isso reflete quem é o Jefferson. Eu não consigo ter só uma informação. Uriel para mim foi superficial. Eu tive que entender, mas o que levou essa pessoa a colocar esse nome. Então hoje nos negócios também eu coloco essa minha personalidade, Sandra. Por que a pessoa escolheu isso? Uma das coisas que eu paro e penso assim, quando as pessoas perguntam o que eu faço no meu negócio. O que tem que fazer é olhar o que pessoas que são bem-sucedidas no que tu fazem.
Mas antes disso, o adolescente era curioso. Extremamente. Mas tinha o que te moveu a sair pelo, né, o Rio Grande, fora do estado, ir atrás, né, de uma oportunidade? Tu acredita que sejam as raízes mais humildes, que tu também fala disso, né? Sim. Sempre viu a mãe trabalhando muito, o pai. O que mais te faltou na infância em termos materiais, assim, que pode ter sido para ti um trampolim para essa tua, né, busca incessante por crescimento? Perfeito, Sandra. Eu acredito que toda pessoa que ela vem de uma origem mais simples, mais humilde, ela almeja ter experiências e ter o que é bom, né? Ela quer conquistar algo que ela não tem acesso. E isso, de certa forma, foi me alimentando cada vez mais, porque quando a gente começa a empreender, tu escolhe sempre subir um degrau a mais na tua carreira. Então tu chega, tu atinge um resultado e só depende de ti para atingir um resultado ainda melhor. E por isso que em empresas tem essas metas, né? Tu atinge uma meta e tu pensa assim, agora eu tô bem, a empresa não vai me cobrar mais. Não, na verdade a empresa vai estar sempre subindo a meta, porque ela sabe que tu pode evoluir, sempre pode. Sempre pode. E só não pode quando a pessoa desiste. Então acredito que boa parte do que fez eu me alimentar, de conquistar e crescer, veio por vários fatores, né? Conhecer a família da Marielle potencializou demais esse lado do empreendedorismo que já existia dentro de mim, esse lado curioso, inquieto e inconformado. Conheci a Márcia, que é minha sogra, a Marielle, que são profissionais que estão sempre buscando o que tem de melhor, de tendência. E a Márcia também como uma pessoa extremamente inconformada, está sempre em constante mudança, evolução. Hoje o símbolo da nossa empresa é a borboleta, porque veio da origem dessas inquietudes da Márcia, né? Então é uma sugestão de transformação, que tem muito a ver com empreendedorismo também. Então acho que eu conectei esse meu lado de raiz mais simples, mais humilde, com pessoas que já buscavam tecnicamente entregar algo bom, porque tu tem que ter um pilar, né? Não adianta ter só a vontade. Tu tem uma das coisas que eu aprendi é que tem os 3 Cs, né, quando tu vai empreender. Tem que ter a cara, né, tem que ter a coragem, mas tem que ter o terceiro C, que é talvez o mais importante, que é a competência. Não adianta tu ter aquela extrema vontade, a coragem e não ter a competência. O que mais te marcou na tua carreira? Tu foi um vendedor, dá para dizer, representante comercial, mas vendedor nato. Sim, eu sou vendedor. Né? Tu é um vendedor nato, um vendedor premiado. O que marcou? Como é que tu chegou até lá? Como é que tu começou a trabalhar? Claro, tu conheceu a Márcia, a Marielle, tua esposa, a Marielle, que estavam mergulhadas nesse mundo da beleza, dos salões, e surgiu uma oportunidade de representar uma marca de produtos. Sim. Conta um pouquinho dessa jornada toda, como é que foi o início e depois quando tu decidiu ser retirado do mundo de representação comercial para focar no teu negócio. Perfeito, Sandra. Eu acredito que quando existe um Jefferson antes de começar a estudar sobre vendas e um Jefferson depois que estudou sobre vendas, porque venda é técnica. Venda ela não é sorte, não é lábia. A pessoa ela nasce com uma predisposição. Como tem várias pessoas que a gente vê vídeos na internet que cantam super bem e tu pensa, nossa, tem uma voz tão boa, uma pessoa com uma aparência legal, mas por que não explode? Por que não tem sucesso? Porque tem que saber se vender não também. Basta ter só o talento. Né? Eu acredito que tu tem que entender do potencial que tu tem e potencializar ele. Então eu entendi que tinha um potencial. Eu sou uma pessoa humilde, né? Humilde não de roupa simples, de carro simples. Humilde no sentido de reconhecer que não sabe e dizer assim, eu não tenho essa resposta, mas eu vou atrás e eu não vou sossegar até trazer essa resposta. Isso para mim é uma definição de humildade. Então a pessoa reconhecer que ela não tem competência para aquilo, mas eu vou atrás. Eu não sei agora. É humilde para aprender. Exato. Então talvez a maior lição que eu tive depois que eu aprendi sobre vendas é que tu tem que se interessar genuinamente pelo problema do teu cliente. Porque existe uma diferença, Sandra, entre a tua expectativa, a minha expectativa e o que realmente precisa ser feito. Então, para ti não era só vender apenas, não só fechar o contrato. Depois, quando eu comecei a estudar. Até eu começar a estudar, eu achava que os meus problemas eram maiores do que o do meu cliente. E aí vem um erro primário assim, em vendas, que é tu botar os teus interesses à frente do teu cliente. Eu preciso... A venda pela venda. Compra porque eu tenho que bater minha meta. Compra porque eu tenho que pagar uma conta. Compra porque a empresa está me pressionando e eu tenho que... Tu colocou os teus interesses à frente do teu cliente. Aí é um erro que o teu cliente sente e ele até pode comprar, mas ele já começa a te botar em segundo, terceiro plano
de fornecedor dentro da tua empresa, dentro da empresa dele, no caso. Então, é uma venda com solução, né? Exato. É assim, Sandra, pensa o seguinte, hoje tu tem muita opção no mercado. Muita opção. Vou te dar um exemplo que aconteceu ontem na nossa empresa. Foi duas clientes novas e na hora do fechamento da comanda foi oferecido 4 produtos para a mesma cliente. E se a gente começa a estudar, a gente começa a entender o comportamento humano, o comportamento do cérebro. Quanto mais opções tem, menor a chance de tu vender e não maior. É menor, porque o nosso cérebro é programado para economizar energia. Então, quando ele tem que pensar muito para decidir, já começa a não decidir por nada. Tem que dar mais pronto, é isso que tu quer dizer? Tem que personalizar, tu tem que fazer mais pergunta. Então, em vendas, no meu treinamento, eu brinco que é aquela brincadeira do vaca amarela, sabe? O vendedor, se ele fala muito, ele perde a venda. Ele tem que saber fazer pergunta, ele tem que ser preciso. Quando tu descobre o que realmente importa para o teu cliente, tu já tem um alvo. Então, tendo alvo, tu vai atirar olhando o alvo. Se tu errar do alvo, pelo menos tu acertou mais perto do que se tu tentar chutar. Sim. Entendeu, Sandra? Então, eu acredito que quando tu faz pergunta e tu descobre o que realmente é importante para o teu cliente, fica mais fácil tu entregar uma solução que, de fato, vai fazer sentido para o teu cliente. Foi tudo isso, então, que fez tu chegar a ser, né, bater meta, bater recorde de metas, né? Sim. Como é que foi? Tu teve um momento que tu assumiu uma região que estava, né, que havia já, né, o produto naquela região sendo distribuída e em pouco tempo tu conseguiu superar a meta da meta, né? A meta das metas registradas. Sim. E como é que foi esse momento assim para ti? Foi realmente após entender que o cliente ele precisa comprar. Em algum momento o teu cliente vai precisar comprar. Só que tu tem que entender que se a tua visita é somente com a intenção de vender, ele também vai começar a te colocar, vai mudar o comportamento contigo. Então, quando tu entende que teu cliente, uma hora ou outra, ele vai fazer o pedido, tu precisa se relacionar com ele, entender as dores dele. A tua visita ela precisa ser intencional a ponto de descobrir o que teu cliente está passando de dificuldade. Porque a decisão dele vai ser baseada na dificuldade dele e não na tua. Então, realizando o sonho do teu cliente, tu realiza o teu. E acredito que isso mudou o meu jogo, Sandra. Porque as minhas visitas eram só para tirar pedido, só para vender. Como é que tu desenvolveu essas habilidades? São habilidades, né? Tu disse que mudou muito. Foi através de mentorias, cursos, palestras, livros? Tem alguma coisa para indicar para a gente nesse caminho tão, né? Porque é um caminho bem longo, né? Para se formar, se tornar um vendedor, um representante que não só convença, mas que traga soluções para os clientes. Essa resposta, Sandra, ela vem ao encontro de tu entender o quanto é importante as pessoas que tu vai se conectar também, né? As pessoas que tu vai ter por perto, que vão te mentorar e vão te puxar para cima. Eu tive uma pessoa assim. Tive várias, né? Mas principalmente o Maurício. O Maurício foi uma pessoa que puxou muito a régua para mim com relação a vendas. E ele me apresentou uma certa viagem falando sobre vendas. E ele falou, cara, tem vários vídeos do Thiago Concer no YouTube, que é de graça. Porque quando a gente vem de origem muito simples, Sandra, a gente acaba enchendo de desculpa para tudo. Porque esse é o ambiente que a gente é construído. Porque a pessoa, ela coloca o insucesso dela em desculpas de tudo. É chuva, é vento, é sol. Não está chovendo, é culpa do sol. Está com sol, é muito sol. Não então, tem dinheiro. E eu tinha muito essa crença de dar desculpa para tudo. Até um determinado momento o Maurício falou, cara, o YouTube é de graça. Vai lá e começa a pesquisar vídeos. Tudo que é objeção... Maurício é o primo da Marielle, Isso, né? Maurício Marques. Hoje ele trabalha com um foco 100%, né, voltado à gestão de salão. Começou com a Márcia e com a Marielle. Exato, também, é cria aqui de Santiago também. E é hoje disparado um dos melhores caras aí para o nosso segmento da área da beleza com relação à gestão, vendas. Mentorias. E ele sempre foi um cara extremamente comercial. Ele tinha um cargo de educador dentro da marca, porém ele sempre foi muito mais comercial do que educador. Então a gente brigava, entre aspas, entre os representantes para viajar com o Maurício, porque era sempre uma aula.
Cada viagem era uma aula sobre vendas e eram as dificuldades que a gente tinha na rua. Então o cliente colocava uma objeção, a gente saía daquele salão, no próximo salão já entrava diferente. Só que aí entra um ponto importante. Eu me permitia ser moldado. Então a pessoa que acha que sabe tudo já não consegue. Ela precisa baixar o orgulho. Então, ela precisa reconhecer assim, que não sabe. Aleatoriamente, algumas habilidades que tu vê em bons vendedores. Ou uma boa escuta, sabe ouvir, fala, pergunta. Quando eu chego num lugar que a pessoa já começa a te apresentar muitas soluções, eu já perde um pouquinho a minha credibilidade com relação ao que eu acredito sobre vendas. Então, quando eu chego num lugar, a pessoa começa a perguntar: que carro tu tem? Por que tu escolheu esse carro? O que tu busca num carro? Tu tem quantos filhos? Tu tem cachorro? O que tu mais... quando tu vai buscar um carro, o que tu busca? Então, tu começa a descobrir coisas que vão servir de informação para ele fazer uma apresentação mais precisa. E, geralmente, chega no lugar, a pessoa já quer, através do que ela acredita que é melhor para ti te oferecer, ou se ela tem uma meta de vender determinado carro por dia. E entendeu? quando o cliente cria uma barreira, uma rejeição, tem alguma técnica assim mais simples para quebrar isso? A objeção, ela é uma etapa da venda que eu preciso... que eu só aconteceu se eu não soube antecipar a objeção. Hoje, quase todas as principais objeções é preço, né? A principal, talvez, né? Que é caro. Sim. Né? Então, eu preciso antecipar, Sandra. Talvez uma das principais habilidades que eu desenvolvi foi quando eu entendi sobre isso. Tá, quais são as principais objeções que o meu cliente coloca? Muito provocado pelo Maurício também. Então, cara, se o teu cliente... lugar. Então, um dos primeiros vídeos que eu olhei do Thiago Conser lá, vale muito a pena quem está nos acompanhando aqui. Se está com dificuldade, o Google hoje tem, o YouTube, várias ferramentas aí, tu consegue ter vídeos gratuitos sobre venda. O cliente falou sobre que vai falar com a esposa. Tem vídeo para contornar esse tipo de objeção. O cliente vai falar com o sócio. Tem vídeo também. Então, Sandra, eu pesquisei todas as principais objeções que eu tinha. Só que a maioria é relacionada a preço. Então, o que eu comecei a fazer nas minhas apresentações? Primeiro, eu obviamente me apresentava. Quem é o Jefferson, né? Que a gente começou aqui falando no podcast. O Jefferson é um cara que é extremamente comprometido. Se tu disser sim para o meu produto e para a minha empresa, é uma responsabilidade que eu carrego. Então, eu sempre me associava como um sócio daquele meu cliente. Então, eu não vendia produto para ele. Eu me tornava sócio do salão dele. Isso se torna também uma forma de construir uma relação de confiança com o cliente. Né? Exatamente, porque daí, Sandra, entra um outro fator que é uma habilidade que eu considero de um vendedor, não só de um vendedor, mas hoje, para quem quer ter sucesso, acho que na maioria das áreas, disponibilidade. Disponibilidade. Hoje, se tu manda mensagem para um vendedor sábado de manhã, ele vai te responder segunda-feira de manhã, que é o horário comercial que ele trabalha. Aí eu começo a me perguntar, quando acontece isso comigo, eu falo para a Marília, eu entro no carro, às vezes a gente vai refletindo, eu falo, imagina um médico, tá fazendo uma cirurgia, tu tá ali com teu corpo aberto ali na mesa da cirurgia, e o médico olha no relógio, 6 horas, tá na hora de eu ir embora, fecha aí, amanhã a gente continua. Não dá, né? Não tem como, Sandra. Então, disponibilidade hoje é um produto caro. O vendedor que tem isso hoje tá fazendo dinheiro. É diferente. Porque tu manda mensagem hoje, a pessoa não te responde, não te retorna, né? A gente tem fornecedores lá hoje do nosso salão que o pedido chega, nem manda mensagem se realmente fui eu que comprei, se realmente está tudo certo, precisa de mais alguma coisa, né? Já seria quase um pós-venda também, né? A importância do pós-venda. E perde de vender mais. Porque se tu pega um pedido, tu olha assim, cara, esse aqui esqueceu alguma coisa aqui, por que ele não está pedindo isso daqui? Vou perguntar. Eu recebi teu pedido e vi que tu esqueceu de colocar, sei lá, qualquer coisa do que tu venda. Tá certo? Posso enviar para a empresa, posso mandar para o faturamento. Só aí tu já ganha a confiança do teu cliente. Do que simplesmente tu fazer o pedido, 2, 3 dias depois a caixa chegar, a mercadoria chegar, e tu nem lembrava que tinha feito pedido, precisava pedir mais algumas coisas, enviei sem querer, esqueci que tinha pedido. Enfim, N coisas que hoje se tornam... Então, estar em contato constante com o cliente é importante. Exatamente. Tu tem que demonstrar interesse pelo que teu cliente... O que fideliza mais o cliente? Boa pergunta, Sandra. Eu acredito que essa pergunta, quem carrega é sempre o cliente. Uma coisa que eu ensino nos meus treinamentos, que eu gosto de falar assim, o teu diferencial não é o que tu acha que é.
Porque é o que tem diferencial? Eu tenho curso formação internacional, eu tenho curso em Harvard, eu tenho não sei o quê. Tá, mas tu já perguntou pro teu cliente o porquê que ele senta na tua cadeira? O porquê que ele te escolhe? Eu provoco isso muito nos nossos treinamentos lá, na nossa equipe. Muito, Sandra. Para todas as pessoas, todos os lugares que eu vou. Cliente sentou na tua cadeira, primeiro faz uma pesquisa. Eu fui atrás desse número aqui, em Santiago. Santiago são mais de 700 salões de beleza. Então, 700? sim, são mas mais, onde estão todos são os salões? 400 e poucos formais e 300 e poucos informais. E tem gente para tudo isso. Mas falando em profissionais, tem mais de 1.000. Fora salões que a pessoa atende assim, trabalha no comércio e depois às 6 atende em casa. Que é os informais que a gente chama. Mas tem muita gente. Hoje tem empregada doméstica que aplica coloração. Até vou trazer um dado aqui, curioso. Algo próximo a 90% das clientes estão colorindo o cabelo em casa. Então, o mercado de salões hoje disputa algo dentro de 10% de clientes que tem. Então, que tem o hábito de ir para o salão. Então, quem é que pinta esse cabelo da cliente em casa? Tu acha que ela pinta sozinha? Não é. É alguém que pinta. É a sobrinha, é a mãe, é a tia, é a prima, é a empregada. Vem passar uma tintinha agora aqui. Agora a pergunta aí entra o que a gente começou falando também. O lado curioso. Mas por que elas estão colorindo o cabelo em casa e não no salão? Por preço? Por vários fatores. Mas principalmente não é o preço, Sandra. Quando tu vai para a pesquisa, é relacionado à experiência. A experiência que a pessoa teve lá dentro. A maioria das pessoas relatam que pintar em casa e pintar no salão é exatamente a mesma coisa. Então, aí mora uma grande oportunidade. Hoje, a gente deve ter mais... tem mais de 500 tubos no nosso estoque hoje. Hoje, a gente faz muitas colorações no nosso salão. Tem meses que a gente passa de 100 colorações no mês. E por que a gente tem esse número? Não é um número expressivo relacionado ao salão, mas é pelo lado curioso. Quando a cliente senta na cadeira, a Marielle pergunta, a gente instiga muitos nossos profissionais a perguntar. Porque se a gente arredondar o número para 700 salões e fazer uma pergunta só para o cliente, tem 700 salões de opções na cidade, tu escolheu justamente o meu. Por que o meu e não os outros 699? Ali tu começa a descobrir o teu diferencial e responde começa a tua pergunta. Começa a moldar a tua forma de atender. Porque daí tu descobre o que tu vai fazer para fidelizar. Quais os erros mais comuns que acontecem? Erros clássicos assim que tu percebe no atendimento, principalmente ao público, que há uma queixa generalizada do atendimento ser precário. Falando em Santiago, né? Sim. Mas as pessoas se queixam muito do atendimento não eficaz. Quais erros mais comuns que tu percebe? Porque tu é um observador nato também, né? Sim. Tu está sempre curioso e observando as pessoas. E tu deve ter visto alguns erros, inclusive na tua equipe, Sim. comuns que acontecem ainda e muito. Eu acredito que o principal ainda é não fazer perguntas, Sandra. É 2 erros assim que as pessoas cometem. Primeiro é não chamar a pessoa pelo nome, que é extremamente importante. Por isso que eu cheguei aqui e perguntei o nome dele, porque para mim é importante, né? Eu crio uma conexão diferente. E quando eu faço pergunta para entender o que tu tá buscando. E daí por isso que eu brinco que é vaca amarela, né? O que tu tá buscando, Sandra? E não falo mais nada. É uma batata quente que eu joguei para ti. Sim. Entendeu? E fico fechado e sorrindo para ti e te olhando. O que tu tá buscando? Ela vai sair alguma coisa de dentro ali. Vai explodir alguma coisa da cliente. Então, conseguiu entender? Não é a falta de escutativa, então, o principal um dos erros clássicos? Isso é o sintoma, Sandra. Acho que o principal, a causa tem a ver com baixa ambição. Hoje quem trabalha com venda, ele não entendeu o potencial que pode atingir com vendas. Porque a pessoa que ela tem, não sonha mais. Ela está hoje no trabalho pelo salário, pela remuneração ali, para pagar as continhas. Pelo básico. Pelo básico. Só que existe uma grande oportunidade para quem trabalha com venda. Absurda oportunidade para quem trabalha com venda. Porque desde que você tem uma ambição grande. Ambição no bom sentido. Ambição de querer conquistar... Produzir e ter o resultado que ser merece. grato àquilo que tu tem, mas eu sei que eu posso mais. Sou feliz com esse meu carrinho que eu tenho hoje, mas eu quero ter um carro melhor. Eu tenho um carro de 5.000, eu quero ter um de 10. Então, falta de ambição, tu acredita que é um dos erros clássicos? E é uma das coisas que eu poderia falar para quem é empreendedor do futuro. Provocar isso dentro da equipe. Levantar a régua.
proporcionar experiências para a equipe que façam eles aguçarem algo diferente. Ir num bom restaurante, se presentear, porque começa a não se valorizar também, Sandra. E uma parte do que tu ganha tu tem que se dar de presente aquilo. Tem que viver aquilo. Eu vou fazer uma cirurgia plástica. Vou curtir, vou viver. Eu vou viajar, eu vou ir no restaurante caro. As pessoas, às vezes acontece, a gente tem muitos clientes que passam pelo salão. Hoje uma média entre 40 e 50 clientes por dia passam no nosso salão. E cada cliente, e todas as clientes, Sandra, quando chegam lá, se eu estou na recepção, eu faço uma pergunta. Se é uma cliente nova, como que ela chegou até o nosso salão? Primeiro, aliás, eu falo assim, seja bem-vinda, é a primeira vez, faço a pergunta, sim, é a primeira vez. Seja muito bem-vinda. Isso muda o jogo, né? A pessoa está sendo acolhida, o acolhimento. Como que ela chegou até o nosso contato e vaca amarela? Foi indicação. Eu passo pela rua aqui, o salão é lindo, tem esse espelho, fico curioso. Passei e vim sem marcar. Não tem problema. Se fosse para atender por horário marcado, eu não tinha feito um negócio desse tamanho aqui. Eu tinha feito numa casinha escondido com horário marcado. O meu salão hoje, o meu negócio, ele é intencional. Tanto para atrair cliente quanto para atrair colaborador. Então, aquele número de cliente novo é estratégico, Sandra. Quando a gente pensou no espaço, Amarelhão, a gente queria uma esquina com vitrine. Para as pessoas... Ser visto, desejar, as pessoas desejam. Se tu tira o preço da equação, Sandra, fica mais fácil de negociar. Entendeu? Tem que oferecer outras vantagens. Então, né? Se preço não fosse o problema, se a gente tirasse o preço da equação, o que falta para a gente fechar o negócio? E o atendimento eficaz é mais técnica? Tu vê como mais técnica ou essa questão da empatia, do querer ouvir o cliente? É mais técnica ou é os dois? Os dois, depende do que tu está vendendo. Depende exatamente do que tu está vendendo, porque daí... Mas vender não é basicamente a mesma coisa para todos os negócios? Não, existem três, vamos dizer assim, perfis de clientes. Tem o cliente que quer comprar o preço, tem cliente que quer comprar custo-benefício e tem cliente que quer comprar status, exclusividade. Tem 3 clientes. E hoje, a gente, por morar numa cidade relativamente pequena, a gente consegue hoje, qualquer negócio atende os 3 clientes. Então, facilmente hoje tu vai em uma loja que vende uma jaqueta de 2, 3 mil reais, também tem uma jaqueta de 200 reais. Porque ele entendeu que vão entrar vários perfis. Então, qual que é a leitura que eu preciso fazer? Quem que eu estou atendendo? O quanto importa a roupa para esse cliente que entrou na porta aqui? E eu não descubro isso olhando fisicamente. É uma referência, ok? Mas eu preciso fazer pergunta. E eu dou exemplo até nos meus treinamentos. Quando a pessoa entra para comprar uma camisa, a pessoa ela simplesmente encaminha para o setor das camisas. Já falei isso para ti em outras conversas. Sim. Agora, o vendedor do futuro, né, que é o vendedor que eu me inspiro a ser, ele não só é preocupado em vender o produto certo, mas ele é preocupado também com o pós-venda, que é o que a gente chama de sellout. Que tem o selinho e do sellout. Tem 2 tipos de vendedor. O vendedor do selinho e o sellout. O vendedor que só quer te vender. E o sellout é o vendedor que se preocupa com você vender. Sandra, eu pensei numa estratégia aqui, tu é uma pessoa ligada, tem uma campanha aqui de uma remessa de roupa que dá para botar lá na loja, na Flor de Era, e pensei numa ação assim, assado, que eu tenho acompanhado as tuas lives e acredito que vai casar bem com essas estratégias que tu já vem praticando. O que tu acha? Tu vai parar, cara, esse cara pensou no meu negócio, ele entrou numa live minha, como que ele sabe? Ou seja, tu entendeu? É um cara Mas essa é uma visão de representante comercial, né, que tu deu agora, né? É uma visão de vendas. De vendas, porque assim, Sandra, eu entrei para comprar uma camisa numa loja. 95% dos vendedores me encaminham para o setor das camisas. No máximo, algum pergunta assim, qual é o teu tamanho? Mas assim, quando é muito fora da curva, pergunta qual é o tamanho. A maioria nem pergunta, só te leva para o setor e fala, aqui tem do P ao GG, fica à vontade e vai atender outra pessoa. E tá tudo bem, ok, tu vai ali, vai fazer a tua compra. Só que daí, olha a oportunidade que tem. Essa camisa que tu quer, para qual ocasião? Eu vou num casamento. Vou dar um exemplo aqui. Perguntas. Casamento, tu vai como convidado, padrinho ou noivo? Eu vou como padrinho. Opa, que legal. Já, né, um momento importante. Receber um convite para ser padrinho não é para qualquer um. Então, tem uma importância diferente na escolha da camisa. Correto, seu Jefferson? Correto. Então, o preço começa a diminuir, Sandra. Concorda?
Quando a necessidade é atendida, né? Exato, quando tu começa a fazer algumas perguntas. Tá, mas para qual ocasião que é essa blusa que tu veio buscar? Para qual ocasião é o calçado? E vamos aprofundar um pouquinho mais? Pode ser? Para a gente melhorar? Se você veio buscar só a camisa, eu posso entender que o restante do look você já escolheu, certo? Já escolhi. Qual que é a cor desse look que tu vai? É um blazer azul. Então, blazer azul combina com tons mais claros. O que você pensou numa camisa branca? E o sapato, qual que é a cor do sapato? A tua esposa vai com qual vestido? Qual que é a cor do vestido da tua esposa? Porque às vezes as mulheres gostam de combinar a gravata com o vestido. Muitas perguntas, né? Sandra, tem muita oportunidade. Então hoje, o que a gente precisa entender é que existe pessoas que já fazem isso. Eu não inventei a roda, sim, Sandra, entendeu? O meu resultado veio porque eu modelei pessoas bem-sucedidas no que eu fazia. E isso mudou o meu jogo, porque quando eu entendi, se tem pessoas que estão atingindo um resultado fazendo a mesma coisa que eu faço e eu não, o problema não está na pessoa, no produto, nem na empresa. O problema está em mim. Tu viajava muito, atendia muitos clientes de baixo potencial, médio e altíssimo potencial. E, claro, fez uma história bacana. E que momento o Jefferson pensou, vou recuar, vou largar a estrada, vou trabalhar no meu negócio? Que momento foi esse? Foi no momento que eu percebi que eu tinha tomado uma decisão errada. Porque faltou um alinhamento da expectativa, vamos dizer assim. Eu tinha uma expectativa, né, criada muito na minha cabeça, e isso é uma das coisas que eu dou um conselho aqui para quem empreende hoje ou trabalha como colaborador em qualquer empresa. Alinhe expectativa sempre com o seu gestor, com o seu líder, com o seu chefe, enfim. Qual que é a tua expectativa? Né? O teu líder tem uma expectativa. Então, quando tu senta com ele e fala assim, chefe, líder, gestor, né? Enfim, como você chama aí a pessoa que te lidera? Qual que é a tua expectativa do resultado que eu te entrego aqui na empresa? O teu líder com certeza vai falar, minha expectativa é que tu chegue no horário, não chegue atrasado. Minha expectativa é que tu atenda bem o cliente, minha expectativa é que tu bata as metas, enfim. Supere as metas. O teu supervisor, a pessoa que está te liderando vai passar a expectativa dele. E daí tu passa a tua. Então, ok, vou me comprometer a entregar esses resultados. Inclusive, anotei tudo aqui que você falou. Se tiver alguma coisa que você esqueceu e depois lembrar, pode me mandar pelo WhatsApp, pode me falar. Que eu vou focar em entregar essas expectativas que você tem sobre o meu trabalho. E a minha expectativa é crescer aqui dentro. Quero chegar a gerente aqui. Tem essa possibilidade? Minha expectativa é, se eu atingir um resultado maior, tem como a gente sentar depois de um ano e conversar sobre uma comissão diferente? Minha expectativa é crescer aqui dentro, até onde eu posso chegar. Com várias expectativas, mas na tua cabeça. Uma empresa extremamente familiar, engessada com relação a qualquer potencial de crescimento dentro. E uma pessoa, no caso eu, com um amor tremendo pela marca, uma expectativa altíssima, só dentro da minha cabeça. Nunca tinha exposto isso ou explanado em nenhuma conversa, nenhum momento dentro da empresa. Então eu tinha uma expectativa que estava apenas guardada em mim. Daí tu pensou que estava entregando o teu melhor para uma empresa que não era tua, que não era o teu negócio? Foi isso? E naquele momento que eu tomei a decisão de parar com a representação comercial, com a venda direta no salão, foi com a expectativa de ajudar outros vendedores a ter o resultado que eu tive. Porque dar treinamentos. Exatamente. Era a minha expectativa grande dentro dessa empresa. Que ainda o que tu faz por fora hoje, né? Exatamente. Mentorias agora individuais contigo. Não para uma marca, né? Exato. Hoje, obviamente que tudo a gente precisa construir. Eu sou jovem ainda, né? Tenho 34 anos. E muitas das coisas que eu compartilho nos meus treinamentos, eu não tinha vivido isso dentro do meu salão. E é totalmente diferente, Sandra. Então, quando eu parei e pensei assim, estava lá em Florianópolis fazendo trabalho em paralelo com a empresa de Florianópolis e a empresa de Goiânia. Então, eu estava ponte aérea Floripa, Goiânia, Floripa, aquela rotina, muitas coisas. Exaustiva também. E daí tu começa, não é isso que eu quero para minha vida. E longe da família. E longe da família. Da filha. E isso é um ponto importante também, porque tem que ter um alinhamento em casa. Né? Eu sou extremamente apaixonado pela minha esposa. Hoje, tudo que a gente tem junto, que hoje quem eu sou, a gente construiu junto. Né? Eu me tornei uma versão melhor por ter conhecido a Marielle, conhecido a família da Marielle, que o mercado da cosmética entrou através da família dela na minha vida.
Então, eu sou muito grato e isso fez eu repensar as minhas decisões. E, principalmente, Sandra, eu caminho um dos valores muito forte dentro da minha personalidade é a verdade. Eu tenho dificuldade em mentir. E a gente mente o tempo inteiro. Tu fecha o olho no final do dia. Bobas, né? A gente acaba, às vezes, durante o dia assim, falando assim, não tenho dinheiro. Para no sinal, o cara da paçoca vem te oferecer, tu fala assim, não, hoje eu não quero. Na verdade, tu quer. Ou, na verdade, tu dá uma desculpa ali, mas são essas mentirinhas, vamos dizer assim. Porém, a verdade, ela é um valor muito forte. Tu frequenta a nossa empresa lá, tu sabe que hoje tudo que a gente utiliza está exposto para o cliente ali. Ele está enxergando. A gente manipula os produtos na frente do cliente. Então, a transparência, conhecimento, a pessoa cruza ali, a gente não tem nada de plotagem nos vidros, que é para as pessoas passar e ver aplicando a mecha. Ao vivo e a cores. Ver caindo o pincel, ver caindo o café. Acontece perrengue todos os dias. Então, a transparência e verdade é um valor forte dentro da nossa empresa. E isso me incomodou, Sandra. Enquanto nesse setor nessa outra fase que eu estava dando treinamento e fazendo a supervisão comercial da empresa lá em Florianópolis e fazendo treinamento de vendedores lá em Goiânia, eu percebi que quando eu ia nos salões eu falava, mas eu não tinha vivido aquilo. Eu falava, fulano, dá certo se tu fazer isso, vende isso, faz isso, só que eu não tinha vivido isso no meu negócio. Porque eu era um representante comercial, então não tinha a responsabilidade do resultado. Isso me incomodou. Aí foi o momento que eu falei assim, não, vamos focar no nosso negócio, vamos colocar em prática as ferramentas de atrair cliente novo, de fidelizar cliente, de crescer faturamento. Tudo isso que eu compartilhava nos meus treinamentos. E tu segue numa empresa familiar, agora a tua. Sim. Né? Tá com a tua esposa e como é que é gerir um negócio junto da esposa? São perfis diferentes também. E funciona? Onde estão os perrengues nessa gestão aí familiar? Eu acredito que é bem desafiador trabalhar em família, né? Principalmente porque as pessoas têm sonhos e sonhos diferentes. Então, esse alinhamento do que os dois querem é importante. A Mariela e eu, a gente tem uma comunhão muito forte em vários aspectos. A gente ama servir. Então, amanhã, por exemplo, é feriado e a gente vai fazer atendimento. Porque a gente se preocupa com o cliente. A gente hoje tem, obviamente, uma programação de agendamentos, de horários, mas a gente tem esse valor muito forte dos dois de compromisso com o cliente. E amar o trabalho. E aí a gente volta para o que eu acabei de falar. O cliente poderia ter escolhido qualquer outro salão para mandar mensagem. Ele quis ir justamente no nosso. Por que eu vou dizer não? E se eu disser não, Sandra... Tá perdendo. Tu acha que esse cliente vai para casa? Não, ele vai achar um jeito. Ele não vai... Eu uso exemplo lá no salão, que é o cliente, ele não vai para casa com fome. Se tu vai demorar para entregar o teu lanche ou o teu supermercado não tem, ele vai no próximo. Sim. Até ele encontrar alguém que vai solucionar o problema. Então, respondendo a tua pergunta, Sandra, a Mariela hoje a gente tem muitos alinhamentos que a gente faz. Por exemplo, agora a gente está programando uma viagem para o próximo mês, onde a gente vai em busca de algo inédito para o nosso mercado, inclusive, de Santiago, que é um curso que nos chamou muito a atenção quando a gente viu, porque pelo fato da gente ser muito comprometido com a entrega, a gente já fez tudo que é curso que tu possa imaginar. Sim, vários cursos. A gente ainda não foi para a Europa, que é um projeto futuro, que é uma consolidação, porque a gente trabalhou numa empresa que é europeia, então a gente permeia, acaba sendo um reflexo do que eles pensam lá, porque como a fábrica é na Europa e os produtos são importados, acaba que o jeito de ser do produto, da empresa, a mentalidade dos criadores da marca molda também. Molda quem aqui na tá ponta, dentro. Inclusive o cliente que compra o produto é porque ele compra esse tipo de resultado. Então a gente tem muita experiência por osmose, né, vamos dizer assim. Então a gente... Tudo que é novo, que é diferente, nos chama a atenção. Está funcionando, então. Está funcionando. Né? E uma das coisas, Sandra, que é uma curiosidade que a Mariela e eu, a gente sempre fala para a equipe. Quando a gente provoca assim, a pessoa fala algo relacionado a criar uma ideia, algo novo. Aí a pessoa fala assim, eu vi que o salão tal está fazendo tal coisa. Eu vi que fulano fez tal coisa. A Mariela diz assim, se o fulano fez e se o salão Y fez, já começa a perder o nosso interesse. Porque a gente é muito focado em inovação.
Inovação não é fazer Tá algo na novo. ponta, tá na É ponta. fazer algo que ainda não foi foi feito aqui. Então, se alguém do nosso território já fez, perde um pouquinho a relevância do que a gente quer entregar lá. Por isso que esse curso que a gente quer fazer agora vai trazer uma evolução para o nosso negócio. Vocês fizeram também um modelo diferentão, que é o modelo co-work, né? Quais são os aspectos positivos, assim, não todos, claro, né? Mas o aspecto positivo de fazer a gestão num co-work, né? Vários profissionais reunidos, eles não são funcionários de vocês, eles são parceiros de vocês. Perfeito. E qual o ponto negativo disso tudo? Eu acredito que o ponto positivo hoje, Sandra, é que o nosso salão, ele é uma empresa desejada, tanto por clientes quanto por colaboradores. Quem não trabalhou com a gente tem curiosidade em trabalhar, porque ou ouviu falar bem ou ouviu falar mal. Mas o que é verdade sobre a nossa empresa lá é que colaborador que não quer crescer nem nos manda mensagem. Porque uma das coisas que a gente fala lá é que a pessoa que quer crescer, ela tem que... Vamos falar sobre profissionais bem-sucedidos, Sandra. Todos sofrem pressão. Não existe uma vida sem pressão. Qual que é a pressão que tu quer escolher para a tua vida? A pressão de uma vida medíocre, que o teu filho pede uma coisa que tu não pode dar? Ou a pressão de ter que de crescer, de cada vez evoluir mais? De então, trabalhar qual mais. que é a pressão que tu quer? Trabalhar mais, ganhar não mais. Não ter o né? dinheiro para comprar o bujão de gás? Ou a pressão de um líder que quer ver tu crescer e ganhar mais? E que enche a tua agenda de cliente? Hoje o nosso problema lá, Sandra, encaixar todo mundo. É encaixar todo mundo. Mas eu me recordo um momento que vocês falaram, nós vamos atender as pessoas, elas chegam, elas vão ter que ser atendidas. Porque antes estava um engessamento até de horários, né? Não era o cliente que escolhia, de certa forma, o horário. Eu não estou falando do negócio de vocês, estou falando no modo geral. Sim. E com a chegada até de vocês nesse novo formato, foi muito pensado em atender, em dar um jeito de solucionar o problema daquela pessoa que escolheu vocês, né? Perfeito. Tem funcionado bem isso? Super bem. Porque hoje que a gente tem um equilíbrio lá dentro da empresa, a gente chama de equilíbrio, né? Que é o nosso manifesto, que é autoestima, beleza e tempo. A gente mapeou os 3 principais motivadores de compra do cliente e a gente percebeu que ou o cliente ia no nosso salão para recuperar a autoestima, ou porque queria se sentir mais bonita, ou porque a gente entrega serviços rápidos, porque a Marielle é muito rápida, muito eficiente no processo. Então, hoje a gente entrega serviços de forma simultânea. E isso, Sandra, foi de forma intencional. Daí a gente pensou, não, começamos a construir uma mentalidade de negócio. O que tu quer entregar? Agora a gente vai para um espaço, como eu falei aqui, se eu quisesse atender por horário, eu tinha que estar numa sala fechada, sem placa, sem nada. Eu estou numa esquina, uma das ruas mais movimentadas da cidade. Um aquário. Com quase 300 metros quadrados, com uma bancada toda luminosa, com 6 estações, que todo mundo passa ali e vê, que a Karen, que é uma profissional do salão, fala que é o ponto... Me fugiu a palavra. Não é ponto de referência, o ponto turístico da cidade é a nossa bancada lá. E de fato as pessoas chegam lá, eu passo aqui, vejo essa luz bonita, queria ver o que é. Então tudo é intencional, Sandra. Eu mudei aquela bancada quantas vezes já? Umas 3 que eu vi. Até identificar, é aqui. Agora é assim que ela vai ficar, porque é assim que as pessoas que passam na rua vão enxergar. Então é uma comunicação intencional. Não é, achei bonito, vou colocar assim. Mas então tu está sempre pensando, né, numa forma nova de agir. Pensando com a visão do cliente, não com a ótica do cliente, não com a minha ótica. E como é que é fazer a gestão de equipes que são parceiros, mas que não são teus funcionários? Tu tem que entender que não, né, que são parceiros de um negócio, mas eles têm que ser comandados por vocês, geridos por vocês. Como é que é essa linha tênue aí? Esse é o ponto que é a principal habilidade que um líder, hoje um gestor, precisa buscar, que é conhecimento sobre pessoas, né? Porque cada pessoa se motiva por alguma coisa. Então hoje, por exemplo, tem uma ferramenta que a gente utiliza com todos lá no nosso processo de onboarding, quando a pessoa entra na empresa, que é o diagnóstico de conexão. E ali, Sandra... E perfil também, né? Ali eu já consigo identificar quem vai ficar 6 meses, quem vai ficar 1 ano, quem vai ficar mais, quem vai Nunca fidelizar. falaram para vocês treinam e as pessoas saem e abrem o seu negócio, não falaram isso? Mas isso acontece em qualquer empresa. Então não é um problema hoje. Sabe o que me incomoda e que deveria incomodar talvez os empresários? É a pessoa ficar muito tempo lá.
Porque existe um dado sobre isso, tá? Que eu aprendi. Que a pessoa que fica mais de 1 ano na tua empresa, ela começa já a cair a produtividade, a energia e a entrega. Então, acima de 10 anos, isso é estudos, tá? Quando a pessoa tem 10 anos ou mais na tua empresa, ela entrega em média 11% comparado ao que ela entregava lá no início. Então, a ideia também para ter pessoas mais tempo é mudar de funções, É né? provocar esse job rotation, que é essa rotatividade, todos têm que saber de tudo lá dentro. Então, hoje o profissional ele entra lá. Vou dar um exemplo do Matheus, que é hoje um menino prodígio, fantástico, assim, um potencial incrível. Ele trabalhava numa empresa de sorvete aqui na cidade. E ele chegou lá e ele teve a atitude de buscar o trabalho. Isso é um ponto, quer trabalhar na MEB, manda currículo, manda a mãe falar, manda a tia, não vai dar certo. Tem que ir lá, tem que encarar. Atitude. Todas as pessoas que passaram pela nossa empresa, que foram lá, eu quero trabalhar aqui, demonstram um interesse diferente, Sandra. Entendeu? Concorda? Consegue entender a diferença do... a tia manda... eu queria ver se tu tem trabalho para minha sobrinha. Manda tua sobrinha vir aqui, eu quero conhecer ela, quero ver o sorriso dela. Sim. Mas ainda acontece. E acontece... E relacionado à equipe, Sandra, hoje todos os nossos treinamentos lá, a gente provoca o crescimento do colaborador. E voltando para o Matheus, né? O Matheus chegou lá querendo trabalhar. O sonho dele é ser maquiador. Só que, cara, senta aqui. Existe um caminho. Existe um percurso a se percorrer, né? Para chegar a ser bem sucedido em qualquer... Aqui, hoje, o que tu vai ter de oportunidade aqui? Lavar cabelo, escovar. Hoje, chega lá no nosso salão, o Matheus faz design de sobrancelha, faz depilação facial, faz buço, faz maquiagem, que é o grande desejo dele. E hoje ele está escovando, assim, muito bem. Muito, 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 muito bem. Melhor que profissionais que às vezes já estão há muito tempo no mercado. Porque ele entendeu que para chegar precisa desenvolver outras habilidades. Ele precisava desenvolver outras coisas. Então hoje ele buscou curso, ele trabalha 10, 12 horas por dia. Às vezes a pessoa tem expectativa de não quer trabalhar no sábado, não quer trabalhar em feriado. Para te ter resultado, independente do setor, Sandra. E aí eu respondo uma pergunta que tu me fez lá no início. Hoje, uma característica de profissionais bem remunerados e bem-sucedidos é fazer mais do que o combinado. Aquele que só faz o que o chefe pediu vai ganhar o que o chefe falou. Mas me dá 3 características assim de empreendedores bem-sucedidos que tu vê, não bem-sucedidos, mas que têm potencial talvez de serem bem-sucedidos, ou aqueles que são bem-sucedidos. Tem fome, eu digo apetite, tem vontade de crescer, tem essa ambição, né? Entende que o problema é ele, não os outros. Tem esse autoconhecimento que é muito difícil, Sandra. A pessoa reconhecer que ela é ruim. E eu passei por essa dura e triste realidade em 2016, 2017, mais ou menos ali, que eu vi que eu era ruim. Eu era um vendedor ruim, medíocre da média. Eu vendia o que o cliente queria comprar. E o terceiro, que é fazer mais que o combinado. Isso disparado para mim é a principal habilidade, Sandra. Tu me pediu água, eu vou te trazer um bombom do lado. Tu me pediu uma água, eu vou trazer na minha melhor xícara. Eu vou fazer algo a mais do que tu me pediu. Entendeu? Então, tu quer... Eu tenho essa coisa de entregar algo a mais. E aí fideliza, porque a maioria está entregando o que pede. Então, quando tu entrega mais do que a pessoa te pediu, com certeza o teu olhar como líder vai ser: aqui mora um potencial, aqui é meu futuro gestor, aqui é meu futuro gerente. Então, Sandra, eu acredito que isso é tu entender que hoje tu pode não estar no lugar que tu queria estar, mas tem alguém te observando. Sempre tem alguém te observando, Sandra. Sempre tem. Então, a pessoa que tem fome e ela faz mais que o combinado, ela está na frente da maioria das pessoas hoje. E isso tanto como colaborador quanto como empreendedor. Porque daí tu vai olhar para o teu negócio, para o meu salão, por exemplo. Hoje eu penso assim: como que os salões vão estar daqui a 10 anos? Falando em daqui a 10 anos, qual é a meta do Salão MEB, do negócio do Jefferson, da Marielle, a curto, médio e longo prazo? Dá para dar um spoiler para a gente? A gente tem muitos sonhos, né? Muitas coisas que a gente quer fazer junto. E uma das coisas que
nos assustou positivamente foi o resultado que a gente teve nesse 1 ano e meio, quase 2 anos que a gente assumiu 100% da gestão do salão. A gente não esperava que o resultado fosse ser tão bom e tão rápido, porque o maior desafio hoje para quem vai empreender talvez seja construir um time, né? Construir uma equipe. E hoje eu estava falando isso pela manhã também. A gente demorou a engrenar boas manicures no nosso salão. Tu sabe, né? Tu acompanhou muito. Não? E esse fator de ter uma equipe boa fez, opa, tem um potencial aqui. Então hoje talvez o nosso grande sonho é fazer as pessoas terem acesso ao que a gente fez. E é os nossos próximos passos para o futuro, né? A gente quer que outros salões consigam ter o resultado que a gente teve. Porque agora eu não tenho só a teoria, eu tenho a prática. A Marília e eu temos a prática. Não é trabalhar a concorrência? Não é ajudar a concorrência? Não necessariamente aqui em Santiago. Ah, entendi. Então a gente almeja hoje crescer o nosso negócio, chegando em outras cidades, né? Ser modelo. Ser modelo. Case. Não necessariamente participando do CNPJ, né? Não sendo sócio ou dono, mas sim levando o que a gente fez na prática para que esses salões também consigam ter resultado. Porque a gente viajava, visitava muitos salões e falava, não, faz isso aqui que dá certo. Então, cursos, e é o futuro que vocês também querem investir nessa educação. área. A gente caminha muito forte ainda com essa parte de a gente ama viajar. Então, voltando a como que dá certo hoje o casal. Entender o que os dois gostam. Os dois amam viajar, amam servir, amam compartilhar informação, amam inovação. Então, o que a gente precisa conectar com quem está com sede dessa água que a gente tem para dar. O que te inspira hoje, para a gente, já vamos para os finalmente, né? O que te inspira em matéria de beleza, vendas, marketing, atendimento? Quais são? Tem alguns treinamentos ou vendedores ou empresas que hoje tu tira como modelo para aprendizagem do teu próprio negócio? Já parou para pensar? Sim, quem tu te inspira? Pergunta difícil. Eu acredito que muito do que me motiva hoje, Sandra, a continuar é saber que dá para fazer. Tem muitas pessoas que estão, às vezes, desistindo do sonho, que é o negócio do salão, por não saber que pode dar certo. Dá muito certo, desde que a pessoa se conecte com as pessoas certas. Hoje, boa parte dos salões passam por dificuldade porque levantam uma bandeira ou de uma marca ou de um profissional lá dentro. E daí isso acaba limitando o crescimento, porque se tu chegar lá no meu salão e eu só falo bem do trabalho da Tia Jo, eu acabo... Anulo os outros. Então todo mundo é bom lá dentro. E quem não é bom tem potencial de ser, porque senão não estaria lá. E quem não entra de verdade no time acaba não ficando também. Acaba não ficando, não se conecta com a nossa cultura. E tá tudo bem, porque, Sandra, todas as pessoas que saíram do nosso salão, por exemplo, elas saíram melhores e não piores. Porque a pessoa saiu, pelo menos, o que ela levou? A experiência que ela teve lá dentro. Porque a gente é hoje um dos principais salões da cidade. E a gente é porque a gente faz algo diferente dos outros. Porque se a gente fizesse igual, a gente estava tendo um resultado igual. Então, se a gente tem o volume de clientes que a gente tem hoje, o resultado financeiro que a gente tem, a equipe tão boa como a gente tem, é porque a gente faz algo diferente. E como é que vocês lidam com a pressão de baixar preço, né? Hoje a gente vê muito comum, até no varejo, né? Lives, baixar preço para poder vender. Como é que lida com essa pressão sem baixar a qualidade? Eu sei que vocês adotaram algumas gestões lá, algumas táticas justamente para abrir para outras marcas, dar opção para o cliente. Isso tem a ver com a pressão dos preços ou não? Um pouco de tudo, Sandra. Eu acredito que a gente tem que estar atento ao mercado que a gente está inserido, né? Então, às vezes a gente pensa assim, o salão lá usa tal marca, eu vou comprar também. Tá, mas qual que é a cidade que tu tá? Qual que é o tamanho? Já fez uma pesquisa dentro das suas clientes, ver se tem potencial de vender, sim ou não, e daí tu pode ir atrás, porque não é o produto, é o que está atrás do produto. Que é a pessoa que determina o resultado. Um bom chefe de cozinha pode, às vezes, estragar uma comida. Tem que saber cozinhar, concorda? Sim. Então não adianta ter os melhores ingredientes, tem que saber cozinhar. Tem que saber o tempero, não pesar no sal, né? Equilibrar
saber apresentar o prato. É a mesma coisa, um chefe de cozinha encaixa bem dentro do nosso setor da área da beleza. Um bom cabeleireiro, ele é um chefe. Ele tem vários temperos ali, mas tem que saber usar. Qual que é o tempero certo para Sandra? Não é o mesmo tempero para Suzana, não é o mesmo tempero para Maria. Então tem que saber que como a Suzana gosta mais de tempero verde. Então tu vai construindo esse resultado. E me fugiu a pergunta? É justamente tu pegar e a pressão dos preços, né? Saber lidar com a pressão dos preços sem baixar a qualidade. Sim. Quando a gente inaugurou a MEB lá no espaço onde a gente está, 80% a 90% do resultado era do setor do cabelo. E continua sendo o principal faturamento, hoje 70% a 80% do faturamento da minha empresa, do nosso salão lá, é o setor do cabelo. Mas a gente também entendeu que o que mais fideliza a cliente é a unha. A cliente deixa de fazer o cabelo no dia de chuva, mas não deixa de fazer a unha. Eu vim para cá agora com uma agenda lotada das nossas 3 manicures e muitas clientes querendo e ficando de fora. Com 3 manicures. Mas a gente, como eu falei, demorou para engrenar. Já os cabelos, num tempo como hoje, é adiado. Só que tudo é intencional, Sandra. A nossa tabela de preço ela é intencional. E aí responde uma das perguntas que a gente falou aqui no podcast. Como que eu contorno a objeção do preço? Ancorando o preço. Então, hoje a nossa tabela de preços, ela tem um valor pré-estipulado lá. Quando eu crio uma ação, hoje, mesmo com as ações e oportunidades que a gente cria, a gente vende com um preço acima do mercado. Conseguiu entender? Entendi, sim. Então, hoje, mesmo a pessoa indo lá fazendo uma manicure com um preço mais acessível, ainda é 30% a 40% a mais do que o mercado cobra. E do que, às vezes, concorrentes que têm potencial de cliente na cadeia. Porque as clientes escolheram estar ali. Só que o que eu vendo não é serviço, não é produto. Eu vendo acesso, eu vendo atendimento, eu vendo autoestima, eu vendo beleza, eu vendo tempo. Qual que é o lugar que tu vai hoje que tu faz extensão de cílios, design de sobrancelha, mão e pé e coloração em 1h15? Qual que é o lugar que tu vai, Sandra, que é assim hoje? Que tu tem 4, 5 profissionais que vão pegar a mesma cliente ali e resolver o problema dela em 1 hora. Porque hoje quem tem condições, às vezes, de ir no salão, e aí tu também precisa entender qual que é o teu perfil de cliente ideal. Não estou dizendo aqui que todas as clientes que frequentam o teu negócio são iguais, mas existe um padrão. Existe um padrão. Hoje eu sei exatamente qual que é o perfil de cliente que consome o nosso salão. São pessoas que o tempo é importante. Então, o que eu faço na hora de vender? Eu não vendo assim, vem pra cá, que a gente vai ficar 1h30 fazendo massagem em ti. Vem pra cá, que em 1 hora tu vai fazer mão e pé e escova. E vai sair, pronto. E linda. E daqui vocês têm criado também ações, como tu falou, são ações, né? E todo o time abraça, porque quando tu cria ação, tu cria um preço diferente durante a semana, né? Sim. Para justamente a agenda estar sempre lotada de segunda a segunda, né? Sim. É o caso de vocês criaram ações com preços melhores durante os dias que não são tão, perfeito, né, de agenda cheia. E como eu te falei, tudo é intencional, porque daí aquela cliente que é assim, mas eu só vou no sábado. Não tem problema, venda é troca. Uma das coisas que mudou o meu jogo também em venda, Sandra, é isso. Venda não é concessão, é troca. Não direito adquirido, é uma troca. Olha, a oportunidade que eu tenho aqui é de segunda a quarta. Mas se tu quer vir no sábado, não tem problema, eu faço o preço de pacote para ti. Ou seja, não é nem o preço cheio, não é nem a oportunidade, é um preço intermediário. Então eu fiz uma troca, não tem problema. Eu dei um benefício para aquela cliente. Eu também comigo. Eu demonstrei um interesse em resolver o problema. Eu simplesmente não falei assim, não. Deu uma vantagem. Não toda a vantagem, mas... Sandra, fiquei doente, não pude participar da live. Consigo alguma coisa com um preço melhor? O que dá para a gente negociar? Quero... Entendeu? Olha, não consigo o mesmo preço da live, porque seria injusto com as clientes que participaram e dedicaram o tempo de estar lá. Mas vem aqui que eu vou deixar com a minha colaboradora aqui um benefício extra para ti. Tá? O que tu quiser aqui, escolhe aqui que é o meu voucher para ti. Sim. Entendeu? Me diz o seguinte, qual o sonho do Jefferson? Um sonho material, assim. Hoje, se tu tivesse assim, um cheque na tua mão, o que tu compraria? Assim, que seria uma coisa para ti, um sonho?
Ó, tu veio para me dificultar hoje, né, Sandra? Não, é um podcast Estação Verdade. A gente sempre quer comprar algo. Eu quero fazer uma cirurgia plástica. Tu quer o quê? Pergunta difícil, mas assim... Hoje eu quero proporcionar uma viagem internacional para minha família. Ah, viu? Então todo mundo tem um sonho de consumo. Esse é o teu. Hoje é, assim, é o meu grande objetivo. Para a gente finalizar, eu quero que tu me descreva a MEB. Se tu tivesse que vender esse negócio para mim, me convencer de eu estar lá, o que tu diria sobre essa empresa, sobre esse negócio? O que faria você me conquistar para ser cliente na MEB? Mas pode falar para a câmera ali. Essa é bem difícil. Mas para todas as clientes que queiram consumir serviços da MEB, se fazer uma simples pergunta. Além do que você está buscando, né, com relação a beleza, autoestima, tempo, mas se permitir. Eu acredito que as pessoas precisam se permitir a ter acesso. Porque uma das coisas que eu falo para minha equipe, às vezes nas conversas lá, é que quando a gente fala que é caro determinado serviço ou produto, eu preciso pensar assim, ó, será que é o produto que é caro? Será que o serviço que é caro? Ou será que é eu que não tenho dinheiro para comprar? E essa é uma das inflexões que eu tive. A gente também, como vendedor, a gente também chega nos lugares e fala que é caro. Mas quando tu para pensar, na verdade é que tu não tem limite no cartão e não tem dinheiro para comprar. Então, acredito que é se permitir ter acesso. Primeiro ponto, né, que as pessoas julgam sem conhecer. Então, o que eu preciso? Assim, eu só posso falar sobre determinado assunto, tema, se eu já passei por uma experiência lá. Então, todas as pessoas que hoje nunca visitaram a MEB, nunca foram no nosso salão, uma curiosidade que eu posso dizer é que todas as pessoas que vão lá na MEB, elas têm uma experiência diferente, não pelo que a gente entrega, não pelo serviço, porque tem mechas melhores, tem escovas melhores, tem produtos às vezes melhores, mas por quem a gente é. As pessoas hoje vão na MEB por quem a Marielle e eu representamos como líder, gestor, e pelo que o nosso time representa, quem eles são, que é o comprometimento. Hoje, poucas clientes que mandam mensagem para o nosso salão não conseguem horário. Poucas clientes que buscam o nosso serviço não são atendidas e atendidas com excelência. Então, o nosso compromisso com a entrega, a nossa garantia, a gente sempre está tentando entender o porquê que a cliente não voltou e o que ela está buscando. A gente sempre quer entregar o nosso melhor. Porque a gente sabe que serviço e produto é commodity, Sandra. E eu falo isso para a equipe, pode fazer qualquer curso que for. Qualquer curso que tu tenha hoje, se você é vendedor, que está nos ouvindo aqui, se é empreendedor, não importa o espaço que tu tem, o produto que tu tem. Ele tem, obviamente, o seu percentual de importância. Mas o que importa é até onde tu pode chegar. Qual que é o teu limite? O nosso limite ainda a gente não descobriu. A gente já atendeu 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, domingo, feriado. 6 da manhã. 6 da manhã, 5 da manhã. Então a pergunta é, não importa o currículo. Se você busca um salão que vai te atender, independente do horário, pouquíssimos hoje podem te entregar. Com tudo isso, tu deve ter esses números, porque eu sei que tu é um cara da gestão. A recorrência de vocês é alta? Sim, a gente tem uma média, Sandra, só em faturamento de pacotes. Vamos falar em fidelização de cliente, a gente fala em venda de pacote, que a cliente que compra pacote, ela compra o mesmo serviço mais vezes, sim, correto? Correto. Seguindo esse raciocínio, hoje algo próximo de 20 a 30% do nosso faturamento é venda de pacote. Faz a conta aí. Uma média entre 25 a 30 mil reais de faturamento do nosso salão é venda de pacote. A gente tem meta, a nossa recepção ela recebe premiação se bate a meta semanal de pacote. Tem a meta 1 e meta 2. De produto, de pacote e de financeiro da empresa. Então, através dessa meta, a gente instiga a cliente a comprar pacote de recorrência, porque a cliente que comprou pacote, ela disse sim para ti. Ela disse, sim, eu aceito casar contigo. E é difícil, né? Cabeleireiro é meio que como psicólogo,
como terapeuta, enfim, que é difícil tu trocar, né? Um contador, um advogado, um médico de confiança, um psicólogo. O cabeleireiro, né? A manicure, ele entra nessa esfera, né? Tu se torna parte da tua vida, né? Então, exato. quando tu conquista, fideliza, é um casamento. É um casamento. Por isso que eu falo no nosso salão que as pessoas se perguntam assim, qual que é o teu diferencial? Qual que é o teu diferencial? Porque eu tenho curso tal, tenho produto tal, tenho um salão bonito, um lustre, uma cadeira, um pente, um secador. A pessoa terceiriza. Só que não está do lado de fora, está do lado de dentro. As pessoas fidelizam pelo que tu é. Hoje, a gente fala muito, a Maria Leu lá, que as pessoas que são fiéis ao salão, que vão há muitos anos e que buscam o nosso serviço, é porque elas buscam se conectar com quem a gente é. E nós somos inconformados, a Maria Leu. Então, as pessoas que sentam lá, por isso que a gente atende muito empresária, Sandra, lá no nosso salão. Muito empresária. Dona de loja, empreendedores. Por quê? Porque sentou na cadeira, Vira um bate-papo de negócios. Viram uma conversa ali que é... Não é um tempo perdido, né? O que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? As pessoas vão porque é uma fonte de ideias no nosso negócio. As clientes compram quem a gente é. Então, o teu diferencial, para você que está nos ouvindo aqui, é quem tu é, não o que tu tem, nem o que tu gostaria de ter. É quem tu é. As pessoas, elas se conectam contigo. É a personalização, né? Exatamente. Maravilhoso bate-papo, mas a gente, né, fechou o nosso horário. Eu quero te agradecer, né? Foi incrível, como eu imaginava. Eu tenho certeza que muitos que vão assistir depois, não ao vivo, mas vão ou tiveram uma aula de atendimento ao público, de empreendedorismo, de luta, de coragem, de obstinação e de verdade. Tu foste muito franco em todas as tuas colocações aí. E essa verdade que a gente busca, né? Aqui, nesse espaço. Muito obrigado, Sandra. E presente para você, então. Mimo. Ai, maravilhoso. Sempre sou muito mimada, né? Que maravilha. Muito feliz em participar. A presença já é todo o meu presente, né? E a gente tem aqui parceiros incríveis também, né? Como o Sicredi, a própria Lojas Quero. Vou me banhar melhor, né? Ficar mais cheirosa, mais cuidada. É o cuidado de vocês que faz a diferença. Exatamente. Isso é fazer mais que o combinado. Não podia vir aqui sem reconhecer o convite, né? Agradecer, Sandra. Muito feliz. Espero que quem tenha assistido aí tenha gostado também. Certamente. Ficamos por aqui, encerrando mais um episódio do podcast Estação Verdade.